Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 6 de outubro, celebramos São Bruno, fundador da Ordem Cartucha. Nosso santo de hoje nasceu numa família nobre da cidade alemã de Colônia, no ano de 1030. Desde criança ele mostrava vários sinais já de espiritualidade madura, de santidade, tinha muito gosto pela oração, mostrava uma sensibilidade que o levava a ter uma aversão realmente ao pecado, era uma criança muito virtuosa. Na adolescência, seus pais decidiram enviá-lo para a França, mais particularmente para as cidades de Rennes e de Paris para estudar. E ali ele se destacou muito nos estudos, ele era muito inteligente, muito disciplinado, e nesse tempo em que ele morou na França, veio o discernimento para se tornar sacerdote. Então ele voltou para a sua cidade natal, Colônia, passou a fazer parte de um colegiado que formava padres, chamado Colegiado de São Cuniberto. Ali ele realmente foi ordenado sacerdote, passou a exercer inicialmente o seu ministério sacerdotal em Colônia, mas o arcebispo de Rennes, na França, o conhecia da época que ele tinha morado lá em Rennes e o chamou para dar aula numa escola que era famosa na época, que era a escola da Catedral de Rennes. Na época, no século XI, era muito comum que, de forma anexa às catedrais medievais, fossem construídas escolas, que eram grandes luminares de estudo, de vida intelectual dentro da Europa. Então, São Bruno se mudou de novo para Rennes e ali ele passou a dar aula, passou 25 anos dando aula em Rennes e era um padre, um professor muito admirado pelos alunos, pelas pessoas em geral, muito virtuoso, muito correto. E o bispo que o convidou para dar aula em Rennes morreu e o bispo que lhe sucedeu não era uma pessoa muito virtuosa. Era uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa apegada aos bens terrenos, ao luxo, a certas vaidades. Isso já foi fazendo com que São Bruno tivesse um certo desgosto de continuar ali. Mas ele tomou uma decisão de sair de Rennes certa vez quando ele foi chamado a uma cidade da França chamada Sena para celebrar exéquias de uma pessoa que tinha acabado de falecer ali. E quando ele estava fazendo a celebração das exéquias, ele, de forma sobrenatural, ouviu a voz daquele cadáver dizer 3 vezes: "Por justo juízo de Deus fui condenado." E aquilo mexeu muito com ele. Essa dor da condenação eterna, essa angústia de uma alma condenada ao inferno, fez com que ele repensasse totalmente a sua vida. Ele chegou à conclusão de que ser parte do clero de Rennes naquela situação era ter apego a luxo, a certas vaidades, ao apego a coisas que passam. Então ele decidiu ter uma vida diferente. Saiu da diocese de Rennes e, junto com alguns companheiros, ele passou a morar num mosteiro beneditino. E ali ele passou alguns anos tendo vida monástica, seguindo a regra de São Bento, mas não se identificou. Ele se sentia chamado a um modelo de vida ainda mais austero. Então, ele se mudou com esses seguidores para uma região deserta que ficava na cidade de Grenoble, na França, no sul da França, e essa região deserta era chamada de Cartucha. Então ali eles foram muito bem acolhidos pelo bispo do lugar, que tinha sonhado na noite anterior com 7 estrelas no céu que iriam visitar a cidade de Grenoble. Ele viu na chegada daqueles 7 monges, ou seja, São Bruno e os seus 6 companheiros, um grande sinal da providência de Deus para aquela diocese. Então ele acolheu com muita alegria, fez questão de doar um terreno muito bonito, uma natureza muito bonita, para que os monges construíssem ali o seu mosteiro. Eles construíram uma capela dedicada a Nossa Senhora. O bispo foi lá abençoar o início da vida monástica deles naquela diocese, naquela região desértica, e ali deu início oficialmente à Ordem Cartucha. Uma vida de total silêncio que aqueles monges tinham, se reuniam poucas vezes no dia para fazer os ofícios litúrgicos, mas fora isso,
praticamente silêncio absoluto, total espírito de obediência ao superior do mosteiro. Também faziam muitos trabalhos agrícolas, além da transcrição de manuscritos, de livros antigos, livros piedosos. Isso também foi um grande serviço para a igreja que eles fizeram de uma forma escondida, de uma forma silenciosa. Cada religioso tinha uma pequena cela onde ele morava, ele passava a maior parte do dia ali na cela, e ao lado da cela havia um pequeno terreno, uma pequena área onde cada monge cultivava o seu próprio alimento. Eles tinham uma vida de penitência muito austera, muito jejum, costumavam se alimentar somente uma vez por dia. Quando tinha alguma festa, alguma solenidade litúrgica, eles podiam comer uma segunda vez, jamais comiam carnes nem peixes. Era uma vida realmente bastante dura, mas que eles viviam com um espírito de abnegação, de serviço a Deus, de renúncia, buscando a sua santificação, ofertando aquilo pela igreja, pela salvação das almas. Quando Urbano II se tornou Papa, ele conhecia São Bruno da época que São Bruno dava aula em Reims. Então, o Papa admirava muito São Bruno como professor, sabia da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua erudição. Então, ele chamou São Bruno para se mudar para Roma e se tornar um assessor do Papa. São Bruno relutou, mas no espírito de obediência foi. De fato, fez um serviço muito importante para a igreja naquele tempo, para a formação do clero, no auxílio ao Papa para resolver situações difíceis. O Papa quis fazê-lo bispo. Ele, por obediência, ainda aceitou, mas depois de um tempo, vendo que o seu chamado era realmente o carisma cartucho, ele pediu ao Santo Padre que lhe dispensasse daquelas funções e permitisse que ele voltasse à vivência do carisma cartucho. O Papa só pediu que ele não saísse da Itália, porque se houvesse necessidade, o Papa o chamaria novamente para Roma. Então ele seguiu o direcionamento do Papa e fundou um novo mosteiro na região da Calábria, dentro da Itália, o mosteiro de Santa Maria da Torre, mosteiro no qual ele inclusive iria morrer anos depois. Ele fundou um mosteiro com alguns companheiros e ali passou a ter uma vida novamente muito austera, totalmente dedicada ao silêncio, àquele estilo de vida que até hoje é seguido pelos cartuchos, onde eles estão espalhados no mundo. Logo, a fama dele de santidade foi se espalhando ali pela região da Calábria. Muitas pessoas iam procurá-lo para aconselhamento, confissão, para pedir a intercessão dele, especialmente por curas físicas. Ele tinha o dom de milagres, então muitas curas milagrosas, extraordinárias, aconteceram pela intercessão de São Bruno, já em vida. E quando ele morreu lá no mosteiro de Santa Maria da Torre, houve um grande clamor popular. Ele já era muito conhecido, não só na Itália, mas também na França, na Alemanha. As pessoas já costumavam sair desses lugares para procurá-lo, e quando ele morreu, passaram a pedir a intercessão dele para obter graças diante de Deus e se inspirando na vida, na fidelidade, no amor que ele tinha pelo Cristo e pela Igreja. A cidade de Colônia o declarou, inclusive, padroeiro da cidade de Colônia, e assim ele é considerado oficialmente celebrado até hoje. Nos inspiremos na vida desse homem santo, virtuoso sacerdote, que certamente tem um estilo de vida muito diferente do nosso, mas que pode nos inspirar a buscar realmente foco nas coisas de Deus, uma fidelidade que nos faz sair da zona de conforto. Talvez nós não sejamos chamados à mesma austeridade de vida, mas certamente nós somos chamados a sair da nossa zona de conforto. A zona de conforto que muitas vezes nos impede de abraçar uma conversão verdadeira, de abraçar uma santidade verdadeira. Saiamos da zona de conforto, nos inspiremos na vida de São Bruno, nesse homem que, por amor ao Cristo, não por escrúpulos, não por vaidade, não por apego a regras, mas por amor ao Cristo, foi fiel à espiritualidade que Deus lhe chamava a viver, ao carisma que Deus inspirou no seu coração, o carisma cartucho. São Bruno, rogai por nós.